nada. João capítulo 6, do verso 35 ao 40, diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Oremos. Querido Deus, viemos à tua casa para sermos alimentados pela tua palavra. Prepara os corações, as mentes, para que recebam aquilo que vem do Senhor. E que possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor comunicou a tua mensagem, a tua vontade, o teu recado, através das tuas sagradas escrituras. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Eu não imagino qual foi o pão mais gostoso que você já comeu na sua vida. Mas um pão francês, de manhã, aquele que você vai buscar na padaria, aqui é padaria mesmo? Tá, porque tem panificadora lá em Goiás também. Que você se sente um sortudo naquele dia porque o pão está quente. E você vai correndo para casa para dar tempo. Às vezes a gente come antes de chegar em casa. Né? Mas você vai correndo e quando você corta e põe a margarina derrete no pão. E aí você come aquele pãozinho gostoso, crocante. Você fala, meu Deus, que delícia. Agora imagina o pão que Jesus multiplicou. Imagina como aquela multidão, o reverendo Felipe pregou há 2 domingos atrás, o texto da multiplicação. Imagina como aquela multidão ficou eufórica com a qualidade do pão que Cristo multiplicou. Porque certamente era um pão perfeito, delicioso, maravilhoso. E não somente o fato do milagre em si, de 5 pães e 2 peixes, Jesus faz multiplicar comida para mais de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Além disso, nós estamos diante de um pão de uma qualidade inigualável. E não é à toa que aquela multidão fica eufórica para estar perto de Jesus. Mas Jesus sai da multidão, sobe a montanha para ficar só, orando. Os discípulos pegam um barco, vão embora. E Jesus então anda sobre o mar, mais outro milagre, entra no barco com os discípulos e vão todos em direção a Cafarnaum. A multidão que comeu do pão delicioso fica se perguntando, para onde Jesus foi? Aonde ele está? Até que descobrem que Jesus havia ido para Cafarnaum e aquela multidão toda vai para junto de Jesus. Porque estar perto de Jesus é sem dúvida nenhuma uma oportunidade de experimentar o melhor pão que você pode comer na sua vida. Mas aquela multidão vai até Jesus e eles estão interessados no pão que Jesus pode dar para eles, até porque o pão sempre foi uma refeição importante. Tem mais de 6.000 anos que foi inventado o pão. Se você viajar por todo o Brasil, qualquer região, você vai encontrar algum tipo de pão. Se você fizer uma viagem no mundo, o pão é um alimento praticamente universal. Qualquer lugar do mundo você vai encontrar um tipo, uma qualidade específica de pão, mas o pão já tem mais de 6.000 anos. Então, naquela época também ele era um alimento muito importante. Para o judeu tinha todo um significado, porque quando Israel sai do Egito, da escravidão, não dá tempo deles fermentarem o pão, então o pão acaba se tornando um símbolo da Páscoa, sem fermento, para dar ideia do quanto eles precisaram sair rápido do Egito. E então era um símbolo para o judeu, o pão, a figura do pão. E é por isso que Jesus utiliza o pão na ceia, para mostrar que ele é essencial para a vida do homem. Mas quando aquela multidão de judeus chega até Jesus, eles estão interessados nos milagres que Jesus faz, mas também em questioná-lo. E se você prestar atenção no contexto, no texto que está em volta à passagem que lemos, você vai ver que eles chegam até Jesus no versículo de número 30
e fazem a seguinte pergunta: olha, tudo bem que você multiplicou o pão, e isso foi um ato extraordinário, maravilhoso, mas isso não faz de você o Messias. Porque foi um milagre, foi, mas Moisés já fez isso. Moisés já fez isso no Antigo Testamento. Ele estava no deserto com os judeus, com os israelitas, e o povo estava sem comida, e ele orou e Deus mandou comida do céu. Então você pode até ter feito algo interessante. Olha que provavelmente os judeus, na argumentação com Jesus, falaram: olha que Moisés pediu pão e o pão caiu do céu. Você ainda teve que utilizar 5 pães e 2 peixes para a partir daí fazer o seu milagre. Então você é um sujeito extraordinário, talvez um profeta, mas o Messias, o Filho de Deus, não é porque você multiplicou os pães que você se torna o Messias, o Filho de Deus. E Jesus então vai mostrar para aqueles homens que ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, não porque ele pega 5 pães e 2 peixes e multiplica, mas ele é o Messias e o Filho de Deus porque ele é o próprio pão da vida. E é sobre isso que eu queria trabalhar com vocês nessa noite. Nessa manhã. Jesus Cristo, ele é o pão da vida. Jesus Cristo, ele é o alimento para a nossa alma. E é por isso que existem alguns nuncas, e aí eu coloco nuncas entre aspas, né? Existem alguns nuncas na vida daqueles que seguem a Jesus. E o tema que eu quero propor para essa manhã é os nuncas dos discípulos de Cristo. Os nuncas na vida daqueles que acreditam que Jesus é o pão da vida. E o primeiro nunca, aquele que acredita que Cristo é o pão da vida, nunca terá fome espiritual. Nunca. A palavra que nos dá ênfase no texto é o nunca. Nunca é nunca. Por isso não tem como, depois que você encontrou com Jesus como seu único, exclusivo e absoluto Salvador, você ficar em busca de significados. Não faz sentido para a vida de um cristão que já teve um encontro com Jesus Cristo buscar outros significados. Por uma razão muito simples. A sua fome espiritual, ela foi completamente eliminada, saciada, porque Cristo nos enche por completo de significados. Já não há mais buscas. Você não precisa buscar outras pazes, ou você não precisa buscar outros significados, porque Jesus, ele te enche por completo, e é isso que ele quer dizer no texto, quando ele diz: eu sou o pão da vida, porque eu mato a sua fome. E aí, meus amados, para entender isso, eu preciso me remeter ao Salmo 23. Salmo 23 é um dos textos mais lidos no mundo, e provavelmente um dos textos bíblicos mais decorados pelos cristãos. E ele começa dizendo: o Senhor é... E, olha que interessante algumas expressões que a Bíblia usa. Primeiro, quem se alimenta de Cristo nunca mais terá fome. Agora, o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Na verdade, a melhor tradução para esse versículo 1 do Salmo 23 é: o Senhor é o meu pastor, por isso eu não preciso de mais nada. Tem gente que usa esse versículo para dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, então Ele vai me dar tudo o que eu peço. Não, a ideia não é essa, é exatamente o contrário. O Senhor é o meu pastor, por isso eu não preciso de mais nada, nada me falta. Tendo Deus como meu único pastor, eu elimino qualquer outra necessidade. Ou seja, todas as outras questões da minha vida, elas se tornam completamente periféricas. Por isso, meu querido, a primeira aplicação: não faz sentido um crente ficar buscando significados em outras coisas, uma vez que ele já encontrou Deus como seu pastor, e uma vez que ele já encontrou Jesus, o pão da vida, que alimenta o seu coração, que sacia a sua fome. E o Salmo 23 vai dizer por que nós podemos ter Deus como nosso único pastor, e por que por ter Deus como pastor, nós não precisamos de mais nada. O Salmo 23 vai dizer porque Ele é o nosso repouso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele é o nosso descanso. Ele refrigera a nossa alma. Ele nos guia pelas veredas por amor do seu nome. E aí talvez você pense: mas vivendo assim eu nem problema vou ter. Você pode ter problema, porque o texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está com você. E o texto diz mais: a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu
até há pouco tempo eu não conseguia entender como que as varadas que eu levei na minha infância me consolaram. Eu não consigo associar vara com consolo. Muito pelo contrário. Mas a palavra no hebraico aqui não é vara. Vara serve para disciplina. Provérbios vai trabalhar muito bem isso. A palavra aqui é bordão. Algumas traduções já trazem até o bordão. Que era um porrete. Era um pedaço de madeira que o pastor usava para defender as ovelhas. E tem uma tradição judaica que mostra isso com muita clareza, alguns escritos, que as crianças brincavam com o bordão de acertar o alvo. Porque quando eles se tornavam pastores, aliás, os pastores precisavam ter boas miras, então já na infância separava quem era criança que tinha condições de pastorear ovelhas e quem não tinha. E uma qualificação que a criança tinha que ter para ser um pastor de ovelhas é mira boa. Porque o bordão era uma ferramenta usada para que quando o urso ou o lobo viesse devorar a ovelha, o pastor tinha que acertar o focinho do urso ou do lobo. Então ele só tinha um bordão. E ele tinha que ser preciso no seu tiro. E as crianças então treinavam, para que quando estivessem no campo, não errassem o alvo. Mas o que isso também tem a ver com consolo? O bordão não era usado só para isso. O pastor tinha que cuidar das ovelhas. Então, enquanto elas estavam tranquilas no pasto, o pastor ficava caminhando por entre as ovelhas. E toda ovelha, naturalmente, tem lã. Só que a lã, ela também, além de aquecer a ovelha e tantos outros benefícios que traz para a ovelha, mas a lã, ela encobre a ferida. Então, algumas ovelhas que estavam feridas, o pastor não conseguia ver porque a lã impedia. Então, o pastor pegava o bordão para passar na lã e assim poder ver como estava a pele da ovelha para ver se não tinha nenhum machucado. Só que quando o pastor pegava o bordão e passava na lã, aquilo acariciava a ovelha. Agora a gente entende o salmo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Deus nos acaricia. Deus nos protege. Deus nos sustenta. E aí o cajado, que quando a ovelha se desviava, o cajado trazia a ovelha de volta para perto do pastor. Deus protege o seu rebanho. Deus cuida de nós, e é por isso que Jesus Cristo fala que veio para matar a nossa fome. Nós não temos necessidade de mais outra coisa, porque Deus nos completa plenamente. Ele é o nosso Criador, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe do que nós precisamos na alma para vivermos, e Ele então faz com que o nosso coração se transborde da sua presença. Creia no Senhor Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para revelar que Ele é aquele que mata a sede de todos, e o texto fala sobre isso, porque todo aquele que crê no seu nome já não tem mais sede, mas do seu interior fluirão rios de água vivas. Ou seja, não tem mais sede, mas transborda de água. Já não há mais peso na alma, porque Jesus carrega os nossos fardos, Ele mesmo prometeu isso. Já não há mais desespero, porque nele agora nós temos esperança, como veremos mais adiante no texto. Já não há mais morte, porque Ele nos deu vida eterna. Já não há mais medo na noite fria, porque Ele é aquele que nos consola. Já não há mais ganância, desejo de ter e ter e ter, porque Ele já nos preencheu e nós estamos satisfeitos nele. Já não há mais busca por verdades e significados, porque Ele é a nossa verdade. Já não há mais temor, porque Ele é o leão da tribo de Judá que nos defende. Já não há mais fome, porque Ele é o pão da nossa alma. Nós estamos saciados, não pelo pão que Deus multiplica, não pelas bênçãos que Deus nos dá, e sei que Deus tem abençoado cada um de nós. Eu sei que Deus tem presenteado você com inúmeras coisas, com bênçãos sem medidas. Se fôssemos contar as bênçãos de Deus, ficaríamos aqui horas e horas e não conseguiríamos dizer de tudo, acerca de tudo que Deus tem feito para conosco, mas nada disso se iguala à salvação que Ele nos concedeu por meio do seu Filho Jesus Cristo. Estamos na casa do Pai, moramos na casa do Pai, lugar de ceia, lugar de banquete, lugar de festa, lugar de celebração. A presença de Jesus na nossa vida mata a nossa fome e enche o nosso coração de uma paz e de uma alegria transbordante. Eu quero dizer para você o seguinte:
Eu não sei como está o seu coração, e se tem uma coisa que não dá para medir, é como anda a espiritualidade, como anda a satisfação na vida de cada crente. Mas se você tem tido um coração insatisfeito, se você tem reclamado muito da vida, se você tem sido identificado como uma pessoa que murmura, você precisa reler a sua fé. Você precisa decodificar o significado da vinda de Jesus, da salvação, da sua morte, da sua ressurreição. Porque o que o texto diz é que quem tem Cristo como Salvador não tem fome de mais nada. Ele sacia por completo a nossa fome. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que ser marcados pela alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E as circunstâncias que Paulo diz isso são circunstâncias difíceis porque ele estava preso. Mas nem a prisão pode deter a alegria que Cristo dá, porque ele mata por completo a nossa fome espiritual. Quem crê em Jesus como pão da vida, nunca mais terá fome, nos ensina o texto. Mas o texto diz mais: quem crê em Cristo como pão da vida, nunca ou de modo nenhum, versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei, nunca será lançado fora. Todo aquele que crê que Cristo é o pão da vida, nunca será lançado fora. Deus jamais vai romper o vínculo de amor e vida que Ele estabeleceu com você. E aqui nós temos um ponto fundamental na nossa teologia reformada. O crente não perde a sua salvação. Amém? Amém. Oh, aleluia. O crente não perde a sua salvação. Pastor, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, que eu não vou para o inferno? Exatamente. Exatamente isso que o texto não diz. Muitas pessoas, quando a gente fala que o crente não perde a salvação, ela diz, então eu posso viver do jeito que eu quiser, que uma vez salvo, salvo para sempre. Geralmente quem pensa assim não foi salvo ainda. Hoje é manhã de conversão. Porque, meus amados, nós vivemos em santidade. Nós vivemos em santidade, não porque a santidade nos leva para Deus. Imagina, eu vou fazer tudo certinho para eu ser salvo. Então você não precisa de Jesus, é só fazer tudo certinho. E a teologia, algumas teologias ensinam isso. Olha, você tem que viver certinho, senão você vai para o inferno. Não, isso é salvação baseada nas obras. Nós não cremos nisso. Cristo já nos salvou. O texto vai nos dizer adiante, Ele já nos deu vida eterna. Então pronto, está dado. Não tem como Ele nos lançar fora mais. Então Ele vai ter que nos aguentar até o fim. Mas, aquele que foi salvo, ele foi salvo para as boas obras. Então, todo salvo, ele sabe que foi salvo para viver em novidade de vida, em santidade. Não é que ele não vai pecar mais, ele peca, pecamos, somos pecadores. Mas nós não adulamos o pecado, nós não acariciamos o pecado. Nós temos agora um sentimento reverso ao pecado, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e o pecado nos causa mal. Então, pecamos, mas não temos não temos uma parceria com o pecado mais. Nossa relação com o pecado é relação de inimizade. É assim que vive o crente. E aí, eu e você precisamos ter essa certeza de que nunca mais nós seremos retirados da casa do Pai. Uma vez que entramos, uma vez que reconhecemos que Jesus é aquele que mata a nossa fome espiritual, nós agora estaremos com Ele para sempre, porque Ele não nos lança fora. Romanos capítulo 8, verso 35 vai enfatizar essa teologia, quando o apóstolo Paulo diz, quem nos separará do amor? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Não. Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Uma vez que você se torna filho, nada separa você desse amor de Deus mais. Nada separa. No capítulo 10, do verso 27 ao 30, abra sua Bíblia, só passa algumas folhas adiante.
vamos ler juntos esse texto 10, do versículo 27 ao versículo 30, o mesmo capítulo. Olha o que Jesus está dizendo. Vamos juntos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém poderá arrebatar. Eu e o Pai, da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Querido, você está na palma da mão de Deus. E a mão não está assim, não. A mão está assim. Você está protegido, guardado pelas poderosas mãos de Deus, e delas ninguém poderá te arrancar. Tenha essa certeza hoje pela manhã. Você não está solto perambulando pelo mundo, você está guardado dentro das poderosas mãos de Deus. O diabo não entra aí, ninguém entra ali, ninguém pode tocar em você, porque você pertence ao Senhor. Você foi comprado, você foi lavado, remido pelo sangue de Jesus e guardado dentro das mãos do Pai. O apóstolo Pedro também vai nos ensinar no capítulo 2 de 1 Pedro, versículos 9 e 10. Nós agora pertencemos à família real, agora nós somos uma nação santa, e agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. Por isso, ninguém pode ser lançado fora, porque você pertence exclusivamente a Deus. Jamais alguém poderá te arrebatar, ninguém pode tirar você dali. Não há força maior do que a força de Deus. Por isso, ninguém pode te arrancar das suas mãos. O texto diz mais. O texto diz que, além de Deus não nos perder, nos deixar cair pelo caminho, aliás, além de Deus, ninguém conseguir arrancar da mão de Deus, Deus também não vai nos perder. O texto, versículo 39, vai nos ensinar exatamente isso. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, a vontade do Pai é essa: que nenhum daquele que o Pai deu ao Filho se perca. Você não vai se perder. Você não vai ser esquecido por Deus. Você jamais vai ser ignorado por Deus. Por uma razão muito simples: você vale muito para Deus. Eu não sei o quanto que você vale para os seus filhos. Não sei o valor que seus filhos te dão. E geralmente a gente tem a sensação de que eles dão um valor menor do que eles deveriam dar, por todo o processo de criação, por o quanto foi difícil. Às vezes alguns pais têm a sensação de que deveriam valer um pouco mais para os filhos. O contrário também é verdade. Tem filhos que acham que deveriam valer um pouco mais para os pais. E talvez você ache que no seu trabalho você tem um valor maior que o seu patrão não reconheça. Às vezes nós temos sempre a sensibilidade de que os outros não estão reconhecendo o quanto nós valemos. Mas eu quero dizer uma coisa: você precisa entender o quanto você vale para Deus. Porque é esse valor que importa. E o texto nos diz que você vale muito para Deus. E você pergunta: pastor, mas o quanto eu valho para Deus? Você vale o preço do sangue do Filho de Deus. Deus queria dizer para você que Ele te amava, no plano da eternidade. Eu preciso comunicar ao ser humano que eu o amo. De que forma que eu vou fazer isso? Verbalmente? Não, acho que verbalmente não é suficiente. Eu vou mandar alguém para falar? Não, acho que também não é suficiente. Vou fazer alguns milagres, vou abençoar esse povo? Não, também não é suficiente. Eu preciso dizer da profundidade do meu amor. Então, filho, vai lá, morre numa cruz, toma o pecado do ser humano sobre você, justifica essas pessoas, e aí sim elas vão reconhecer o quanto eu as amo. Para você entender o valor que você tem diante de Deus, você precisa olhar para a cruz do Calvário. O Filho de Deus ensanguentado é a prova do amor que Deus tem para com você. Por isso que Ele é o pão da vida. Por isso que Ele é aquele que deu a sua carne. Ele deu o seu sangue para dizer o quanto você vale. Você vale a morte de Cristo na cruz para salvar você e resgatar você do império das trevas. Meu irmão,
quem acredita nisso precisa ter uma autoestima alta. Você precisa reconfigurar o seu coração e entender que quem diz o que você vale não é o mundo, não é a sociedade. Quem diz o quanto você é importante não são as pessoas que estão ao seu redor e que às vezes ficam menosprezando você, ou às vezes te tratam de forma que você não queria ser tratada. Se você quer entender o seu valor e a sua importância, olhe para Jesus. Porque Ele é o Filho de Deus, que guardou você nas mãos do Pai. Ele é o Filho de Deus, que jamais vai deixar com que você se perca. Ele é o Filho de Deus, que jamais esquece de você, jamais te ignora, porque Ele te ama ao ponto de dar a vida na cruz do Calvário. Vários textos vão enfatizar essa verdade da vontade do Pai de que nenhum de seus filhos se perca. A parábola da ovelha perdida. Haviam 99 ovelhas no aprisco, uma se perdeu. O pastor vai atrás da ovelha e busca aquela ovelha, porque ela não vai se perder. Depois, em seguida, a parábola da dracma perdida. Tinham 10 dracmas. A mulher perde uma dracma. Ela vai atrás da dracma perdida para deixar claro que Deus vai atrás dos seus filhos que às vezes se distanciam dele. E por último, nós temos a parábola do filho pródigo, aonde você tem um filho perdido. Mas o pai não vai atrás dele, mas o pai está em pé aguardando o seu retorno pela certeza que tem de que aquele filho vai retornar à casa do pai. Por uma razão muito simples. É na casa do Pai que nós temos alimento para a nossa alma. É na casa do Pai que nós temos fartura. É na casa do Pai que nós temos carinho. É na casa do Pai que nós temos consolo. É na casa do Pai que nós temos todos os suprimentos para as nossas necessidades físicas, espirituais e emocionais. É na casa do Pai que nós encontramos significado para o nosso coração. Por isso, todo aquele que é filho de Deus, todo aquele que reconhece Jesus como pão da vida, jamais vai se perder. Terceiro e último ponto. Aqueles que reconhecem Jesus como o pão da vida, nunca se deparará com a morte espiritual. A morte não faz parte mais da nossa trajetória. A morte não está mais no roteiro. Pastor, mas nós temos a morte física. Sim, nós temos ainda a morte física para enfrentar o nosso último inimigo. E a partir daí, a morte não entrará mais na nossa rota. Porque nós teremos uma vida marcada pela eternidade. E é interessante que o versículo de número 40 deixa claro que nós já somos um povo que pertence à vida eterna. A vida eterna não é alguma coisa que nós vamos conquistar um dia. A certeza de que nós não perdemos a salvação está aqui. Olha o que diz o versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho do Homem e nele crer tenha a vida. Se você já crê em Jesus, você já tem a vida eterna. Você já tem a sua morada eterna garantida. Cristo conquistou isso para você. E é isso que ele quer explicar para os judeus daquela época. Eu não vim ao mundo simplesmente para multiplicar pão, para encher a barriga de vocês. Eu vim ao mundo me revelar como o pão da vida. Aquele que vai matar a sua fome de significado, de existência, a sua fome espiritual. E é assim que ele se revela. Aquele que dá a vida eterna. Uma vida que começa aqui e perdura por toda a eternidade. E o apóstolo Paulo vai falar que essa vida que Deus tem reservado para nós, ela não pode ser dimensionada pela nossa mente. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, o apóstolo Paulo escreve: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nossa mente jamais vai conseguir descrever o que Deus tem preparado para aqueles que creem em Jesus como pão da vida. E o texto diz mais. O texto diz que nós não vamos nos deparar com a morte jamais. Primeiro, porque temos vida eterna. Segundo, porque nós já somos o povo da ressurreição. Olha como termina o verso 40. E eu o ressuscitarei no último dia. O apóstolo Paulo também escreve aos Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram, está no passado, já que vocês ressuscitaram em Cristo, ou seja, nós já somos o povo da ressurreição, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus.
Presta atenção. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos guardados pela poderosa mão de Deus. E nós estamos escondidos em Cristo com Deus. Deus nos protege. Deus nos guarda. Deus nos sustenta. Porque Ele é o único que pode fazer isso conosco. Porque Ele é aquele que nos ama ao ponto de entregar o seu único filho para morrer numa cruz por nós. Meus amados, Jesus vai dizer que para que isso acontecesse, Ele precisava morrer numa cruz. Por isso que mais adiante, no a partir do versículo 49, Ele vai dizer que Ele é a carne e Ele é o sangue. E que quem crê nele precisa comer e beber, comer da sua carne e beber do seu sangue. E os judeus acham essa palavra muito pesada e eles terminam dizendo, olha, não dá para aceitar isso. Não dá para dizer que nós temos que comer da sua carne e beber do seu sangue. Isso é estranho, isso não está de acordo com aquilo que nós cremos. E o texto vai adiante nos ensinar que eles então saem da presença de Jesus porque eles acham a palavra de Jesus muito dura. E Jesus então, ficando só com os 12, pergunta para eles, vocês também não querem ir embora? Porque essa palavra é uma palavra dura. Uma palavra dura por quê, irmãos? Uma palavra dura porque para reconhecer Jesus como Salvador, nós precisamos realmente amá-lo sobre todas as coisas. Jesus é aquele que mata a nossa fome. Jesus é aquele que nos guarda, nos protege, não nos joga fora, nos deixa cair pelo caminho, não nos perde. Jesus é aquele que nos dá a vida eterna, Jesus é aquele que nos dá a ressurreição, mas Jesus também é aquele que nos ensina a amá-lo sobre todas as coisas. E Ele diz, olha, vocês têm que me amar mais do que a qualquer outra coisa nesse mundo. E essa palavra não é uma palavra fácil. E eu pergunto para você nessa manhã, Jesus é, de fato e de verdade, o seu maior objeto de amor? Se a resposta for sim, muito cuidado porque Ele pode provar isso. E Ele mesmo disse, olha, não tem como vocês amarem os seus filhos, seus pais, seus bens, seus amigos, mais do que a mim. Quem amar qualquer uma dessas coisas mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus requer amor absoluto e exclusivo. Podemos amar as outras coisas? Claro que sim. Mas devemos amá-las de uma maneira secundária e na ótica de Deus, na ótica divina. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e aí Ele vai te ensinar a amar as outras coisas e as outras pessoas. Então ame ao Senhor sobre tudo. E aí Ele vai te ensinar a amar o seu marido, seus filhos, seus bens e todas as outras coisas. Essa palavra de Jesus foi uma palavra muito dura. E quando Ele diz para os discípulos, vocês também não querem ir? O apóstolo Pedro faz a confissão de fé, que deve ser a nossa confissão nessa manhã. Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras da vida? Para onde iremos, se só Tu tens as palavras da vida? Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus, Ele é a água viva. Jesus, Ele é a própria vida. E eu quero concluir esse sermão levantando algumas questões. Primeiro, realmente Jesus é tudo para você? De fato e de verdade, Ele mata todas as suas fomes existenciais e espirituais? Ou você ainda está procurando coisas para preencher o seu coração? Você pode orar hoje, pela manhã, como o salmista Davi orou? O Senhor é o meu pastor, e tendo o Senhor como pastor, eu não tenho necessidade de mais nada? Você está certo de que nada pode arrebatar você das mãos de Deus? Você está guardado no castelo forte de Deus? Você já se considera um herdeiro da vida eterna? Um ressurreto em Cristo Jesus que olha, ama e busca as coisas do alto? Então, Cristo, se você vive assim, é considerado para você o seu Senhor, o seu Salvador e o seu pão da vida. Porque Ele, quem crê nele, em Cristo, nós nunca teremos fome, nós nunca nos perderemos, nós nunca nos depararemos com a morte espiritual, e aí sim nós poderemos celebrar a vida.
celebrar as conquistas de Cristo na cruz para todo aquele que crê no seu nome. Jesus veio ao mundo para te dar vida. Jesus veio ao mundo para preencher o vazio da sua alma. Jesus veio ao mundo para que você não tenha mais necessidades nessa terra, no sentido de procurar em que se apoiar, porque Ele é quem te apoia com a sua poderosa mão. Recorra a Jesus, busque Jesus, ame Jesus, creia em Jesus, e você vai experimentar uma realidade espiritual jamais vista na sua vida. E se você já crê nele, o ame a cada dia mais. Olhe para a cruz e desenvolva o seu amor por ele, e faça dele a essência única do seu coração. Irmãos, eu não consigo terminar esse sermão sem que nós cantemos Eu Sou o Pão da Vida, que tem tudo a ver com o nosso texto, e cantamos já nesse culto. Eu queria convidá-los para que com alegria, com ânimo, com empolgação, certos de que nós somos o povo da ressurreição, eu queria convidá-los para ficar de pé, e nós vamos louvar a Deus com esse cântico, e logo em seguida oraremos e impetraremos a bênção.